sobre um aquário político. Como é que o Josi, com o potencial de visão, de retrovisor, de análise de história e de presente, encara o atual cenário desse aquário político que hoje nos apresenta? O nosso convidado de hoje é maranhense, reside em Palmas desde 94. Ele é o atual presidente da ACIPA, Associação Comercial e Industrial de Palmas, jornalista, administração de empresa e também com MBA em Gestão Empresarial pela UFMT. Ele é o atual CEO do Grupo Jorima, o grupo que mais emprega fora o setor público do Estado. Hoje vamos conversar com Joseph Madeira. Joseph, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, meu querido Carlos. Boa noite, Alberto Reis. Alegria reencontrá-lo aqui nessa noite depois de alguns anos. Joseph, para início de conversa, né? Só para a gente dar o pontapé inicial, eu quero que você fale para a gente o que Palmas, o que Tocantins, na verdade, mais especificamente Palmas, significa para você. Qual a importância do Estado, da cidade na sua vida? Palmas significa uma grande bênção de Deus na minha vida. Palmas do Tocantins. Não tem como eu esquecer, no dia 29 de abril de 94, eu estava na rodoviária de Imperatriz e eu estava indo em busca de emprego com a intenção de ir para Manaus, do Caralberto. E aí quando eu fui ver o preço da passagem para Manaus, saindo de Imperatriz, era alto, eu tinha pouco dinheiro, e o vendedor de passagem me sugeriu que eu viesse para Palmas, porque a passagem era mais barata, era só R$38. E ali eu comprei aquela passagem, que não foi apenas uma passagem para uma nova capital, para um novo estado, foi uma passagem, o tempo revelou isso, uma passagem para uma nova história de vida. Portanto, Palmas representa verdadeiramente uma grande bênção minha vida. Sobre a questão ainda de Palmas e Tocantins na sua vida, aonde começou o seu projeto? Como é que foi a existência do profissional, da pessoa, do Joseph Madeira no estado do Tocantins, no novo estado do Tocantins? Pois bem, eu cheguei em Palmas e a primeira noite eu dormi na antiga rodoviária que fica ali perto do Hospital Oswaldo Cruz, e eu era jornalista de profissão. Na manhã seguinte eu fui atrás de um emprego numa redação do jornal Correio Tocantinense, que havia na época. Daí eu fui recepcionado pelo fotógrafo Tênis Pinto, que a gente está conosco hoje, e pela jornalista Conceição Soares, que era editora. E havia uma vaga ali no jornal e ela quis conhecer o meu texto, assim, vamos fazer um teste com você. Vai para a rua fazer uma matéria. Eu falei, me dê a pauta aí. Ela disse, não, se vire. E aí, numa intuição divina, meu querido Carlos, eu fui exatamente na associação comercial. Cheguei lá, estava tendo uma notícia. A notícia era de uma eleição que tinha uns 2 candidatos. E aí eu peguei o nome desses candidatos, fui atrás deles. Quando deu próximo do meio-dia, eu estava com a matéria pronta e entreguei para a Conceição. Para minha felicidade, ela aprovou o texto e me contratou. E nascia naquele instante esse vínculo de gratidão com a associação. Eu passava na rua e dizia, ali que eu arrumei meu primeiro emprego. E eu ficava indo lá fazer matéria direto. Então, se a gente vai fazer matéria numa entidade, a gente acaba, os dirigentes gostando da gente, a gente está abrindo espaço. E assim foi, construir uma relação. E o novo presidente, 2 anos depois, o Alan, da Retífica Canarim, ele me convidou então para ser o assessor de imprensa. E eu fiquei animado, foi curioso, nós que somos jornalistas aqui, teve uma curiosidade, que ele disse, olha, aqui todo mundo é voluntário. O presidente é voluntário, os diretores são voluntários, e eu queria que você também viesse voluntariamente. Aí me deu assim um desânimo ali. Mas aí ele falou uma coisa que alegrou meu coração. Ele disse, José, vem para cá, você vai conviver com os empresários, você vai aprender com eles, você vai se inspirar. E quem sabe um dia você não se torna um deles. E é como se eu tivesse tomado posse dessa palavra. Eu que nunca sonhava em ser empresário, não tinha nenhuma referência na família, eu acreditei nisso. O fato é que 26 anos depois, nesse desenho que só Deus é capaz de fazer, eu me tornei isso que você mencionou no início, né? Estou à frente de um grupo que é um dos maiores empregadores desse estado, com mais de 1.200 colaboradores, o que muito me honra e aumenta a minha responsabilidade no sentido de que eu tenho que contribuir, de retribuir toda essa bênção que Deus tem feito na minha vida.
Joseph, você falou aí do jornalismo e eu já estive com você em outros eventos, né? E eu vejo que você fala com muito carinho do jornalismo. E você já desenvolveu várias atividades. No entanto, o jornalismo sempre você cita, sempre você fala com carinho. E a minha pergunta é, qual o motivo desse carinho todo com o jornalismo? Meu sonho de infância era ser locutor. A minha avó tinha uma frase que ela me dizia: eu sou do interior do Maranhão, onde você, até mesmo esperança, às vezes não existe. E a minha avó falava o seguinte: meu filho vai ser alguém. E eu me apegava a essa palavra como se fosse um ponto de luz, um horizonte que pudesse, em algum momento, talvez transformar a minha vida. E na época, a única referência que eu tinha de alguém, de ser alguém, era um locutor de rádio que tinha, que todas as tardes ligava nesse rádio. Então eu pensava, poxa, eu tenho que ser locutor de rádio. Eu fui com esse sonho, mais ou menos até os 14 anos, quando aí eu já estava em São Luís, eu trabalhava como porteiro em um dormitório, onde a minha mãe era cozinheira. Eu recordo que a dona desse dormitório, ela pedia muito para as filhas dela lerem o jornal, o Signo e as páginas policiais. E as meninas diziam: mamãe, o Signo não é verdade. Esse que está saindo hoje saiu semana passada e deve sair daqui uns dias. E essa página policial, se escrever, sai sangue. Na verdade, elas tinham preguiça de ler para a mãe. Sim. E eu carinhosamente pegava uma cadeira, bem cedo, sentava, botava uma para ela, uma para mim e lia. E eu lia com entonação, porque eu queria treinar para ser locutor. Eu fazia isso diariamente. Numa das vezes, uma pessoa saiu, estava passando assim próximo, parou e disse: esse menino é seu filho? E ela gostava de mim de tal modo que disse: sim, ele é meu filho. E ele disse: olha, esse menino vai ser jornalista. E de novo, né, eu acredito muito no poder da palavra. De novo, é como se eu também tivesse tomado posse. E daquele dia eu decidi ser jornalista. E sempre eu pensei em ser locutor e depois jornalista. Eu sempre me prendi a uma frase do Ferreira Goulart, que ele diz assim: o canto não pode ser uma traição à vida. E só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as coisas e as pessoas que não têm voz. O jornalista, ele tem essa função primordial de dar voz, de ser um instrumento de transformação e contribuição. Então eu tenho não só paixão, eu tenho um profundo respeito pelos profissionais de comunicação. Certo. E em relação à comunicação, eu conheci pela primeira vez, exatamente fazendo parte da Focus. Aonde nasceu o projeto Jorima? Foi na empresa Jorima ou teve algo antes que te preparou para esse resultado notório? Bacana. Você recorda que o presidente da associação disse assim: quem sabe um dia você não se torna um deles. Então nessa época eu trabalhava na associação comercial e no jornal do Tocantins, onde eu conheci um dos mestres da nossa área, que é o Tião Pinheiro. Então lá no jornal do Tocantins, em determinado momento da caminhada, eu sempre fui uma pessoa que procurou dar o melhor de si em tudo que faz. Então eu acordo mais cedo, faço isso desde quando eu vendia carvão quando eu era criança até hoje, que eu acordo cedo para ir para a academia e depois tocar o barco. Então eu chegava na redação mais cedo, eu tinha disponibilidade para atender telefonemas que não eram das minhas pautas. Porque geralmente numa redação, você tem 5 pautas, você só quer atender coisas que é da sua pauta, para você fechar rápido. Sim. Eu chegava mais cedo, fechava, mas eu ficava disponível para outras ligações que tivessem. Depois de tantas ligações atendidas, um dia eu atendi uma que era de uma agência de Brasília que queria contratar uma assessoria de comunicação aqui no Tocantins. Então ali eu vislumbrei a oportunidade de ter a minha própria empresa, meu primeiro CNPJ, nessa área que eu já conhecia, que é um princípio de quem quer empreender. Você tem que começar a empreender naquilo que você domina bem. Então a minha primeira empresa foi de assessoria de comunicação. Depois, essa mesma empresa de Brasília me arrumou um contrato ainda de assessoria na Eletronorte, que fica ali depois de Miracema, próximo de Miranorte. E lá eu conheci terceirização de mão de obra, que é hoje o nosso principal negócio. Essa minha primeira empresa chamava-se Fênix, que eu ainda tenho, esse CNPJ, e depois surgiu o Jorima. Surgiu o Jorima porque o Fênix, queria registrar marca ou fazer o domínio na internet, tinha muitas Fênix. Então, um profissional de marketing, eu contratei ele e disse: vamos criar um nome próprio. Ficamos pensando em vários nomes, ele pegou as iniciais do meu nome, Joseph Ribamar Madeira, e criou Jorima. E no início eu não gostei da marca, mas aí nós guardamos ela e quando surgiu uma oportunidade a gente colocou no mercado. E hoje é uma marca que tem um slogan muito bacana: paixão pelo que faz. Mais do que um slogan, é o combustível, o ar que respiramos. Foi assim que surgiu o Grupo Jorima.
Ainda falando do Grupo Jorima, né? O Grupo Jorima hoje, no setor privado, né, é um dos grupos que mais emprega no Estado. Sim. E a minha pergunta é assim, voltando um pouquinho atrás, o período pandemia, né? Como que você enfrentou esse período de pandemia, sabendo que você era responsável por tantas famílias que estavam sob a sua responsabilidade, sob a sua empresa? Sim. Como foi esse período para você? Certo. Foi um período assim, bastante desafiador, mas foi um período de crescimento no que se refere a você aprender a dominar, a se fortalecer na diversidade, né? Tem um princípio do empreendedorismo que diz assim, quem sobrevive não é o mais inteligente nem o mais forte, é aquele que mais rapidamente se adapta às mudanças. E a pandemia foi essencialmente um período de profundas mudanças. E veja que eu estava, além do Grupo Jorima, eu estava à frente da CIPA, então convivendo diariamente com o dilema vivenciado pelos empresários de modo geral. Alguns segmentos sofreram mais, como turismo, restaurantes, alguns segmentos cresceram, né, alimentação, construção civil reagiu bem, e o nosso segmento ele ficou ali meio que estável, né? Um serviço essencial, a gente presta muito serviço para órgãos públicos, e graças a Deus a gente conseguiu se sair muito bem e mantendo principalmente aquela bandeira do Grupo Jorima, que é uma das marcas, que é cuidar bem das pessoas, né? No período de pandemia, nós que já fazemos isso sempre, mas nesse período nós demos uma atenção muito especial, estar próximo do colaborador, cuidar dele, como a gente já faz sempre. Você, como empresário, você conseguiu chegar num dos postos mais altos de representatividade da classe, né? Então, a CIPA é uma entidade classista e você conseguiu chegar lá. Aí, diante da sua história, a minha pergunta é, o que a sua história pode contribuir para promover mudanças que possam fortalecer a classe? Perfeito. Essa contribuição ela vem se materializando, né? Eu sou, dentro daquilo que o Ferreira Goulart falou, se o ajuste cantasse os nossos cantos, arrasta consigo as coisas das pessoas que não têm voz. Eu tenho, na CIPA eu coloquei isso de uma forma muito clara. Nós, dentro daquele conceito de uma CIPA para todos, que é a marca da nossa gestão, nós abrimos espaço para os pequenos, que antes não tinham a mesma oportunidade de voz e de oportunidade. Nós chegamos, por exemplo, a FENEPalmas, em que nós abrimos uma ala para os microempreendedores individuais. Nessa FENEPalmas agora nós vamos ter novamente. Mas nas nossas reuniões, que antes eram restritas aos diretores, nós abrimos para todos os associados, principalmente para os pequenos. Então nós ampliamos, nós fizemos uma ação, eu dou todo o expediente na CIPA, mas também 2 vezes por semana eu vou até o empresário, eu visito as empresas. Então, por que isso é possível? Porque eu conheço a dor de quem é excluído, de quem não teve oportunidade. Então você só consegue expressar bem aquilo que você conhece, a dor que você sentiu. Então isso fez da nossa gestão uma gestão que é porta-voz de todos. Isso tem se materializado em inúmeros benefícios e tem fortalecido a entidade. Um exemplo que eu gosto de dar é que antigamente os governantes, né, geralmente diziam para as entidades, aí não só para a CIPA, mas para todas, se unem aí, indicam 3 nomes para que eu possa escolher o secretário de Indústria e Comércio, que é uma pasta que nós temos interesse. Dessa vez, com o trabalho que a CIPA vem fazendo, com a força do diálogo que eu sempre me pauto, e com o respeito conquistado, nós conseguimos merecer, né, um gesto de generosidade do atual governador Vanderlei Barbosa. Ele confiou à CIPA, representando as outras entidades, que fizesse a indicação do atual secretário de Indústria e Comércio, que é um ex-presidente da CIPA, Carlos Humberto Silva, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Em 5 meses, ele propiciou avanços que nós não tivemos aí em décadas. Você é o atual presidente da CIPA, já foi presidente de outras instituições, outras entidades representativas, né? Esses espaços são espaços políticos e você tem ocupado esses espaços. A pergunta que eu faço é, quando que o Josi entendeu que era importante ocupar esses espaços políticos? Acho que tudo emana daquele sentimento inicial que nós falávamos, do que Palmas e Tocantins representam para mim, uma grande dádiva, uma grande bênção. Então existe um profundo sentimento de gratidão. E quando você é grato, você procura retribuir de alguma forma. Então, em princípio, não há um propósito de ocupar o espaço A ou o espaço B. O propósito é de retribuir, é de contribuir.
Então, se você já tem uma empresa relativamente bem organizada, que nem o Grupo Jorima, se essa empresa tem uma posição de destaque até por essa contribuição do número de colaboradores, então você passa a ter voz, você passa a ter vez. E aí, para se tornar um líder empresarial, passa a ser o passo seguinte que foi dado com a nossa eleição antes da CIPA para 2 sindicatos, ao qual o Grupo Jorima está diretamente ligado. E depois o IACIPA, né, que graças ao apoio do ex-presidente Fabiano, a quem eu devo muito, nós conseguimos nos tornar presidente e implementar esse trabalho que eu mencionei no bloco anterior. Com essa posição forte, que você mesmo descreveu à frente da CIPA e outras entidades representativas, junto com o que o Joseph tem construído como pessoa, como você encara esse seu papel à frente dessas entidades e vinculando a empresa? Como é que você consegue vislumbrar essa força, essa ajuda e essa representatividade ao mesmo tempo? Eu vejo, assim, de novo, com esse sentimento de gratidão assim, que povoa o meu coração, eu vejo que eu preciso contribuir mais. Eu percebo, quando eu olho, né, pelo retrovisor aqui da vida, eu percebo assim, as conquistas, os avanços, as bênçãos que eu tenho conseguido ter. E eu tenho esse olhar para aquelas pessoas que eu já fiz parte, aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. Então eu tenho procurado na CIPA e na própria Jorima sempre encontrar forma de cuidar dessas pessoas, de ter um olhar por elas, de ser porta-voz delas. Então, essa representatividade empresarial, ela tem me propiciado essa oportunidade de ser porta-voz dessas pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou falando às vezes pessoas jurídicas, do CNPJ. Só que por trás de cada CNPJ existem sonhos, existem pais e mães de família, existem pessoas que tentam escrever a sua história, transformar a sua vida, e quando são bem-sucedidas, elas também conseguem impactar e transformar a vida de outras pessoas. É dessa forma que eu enxergo e que eu encaro essa representatividade. Dentro dessa perspectiva sua, qual espaço ainda resta para o Joseph ocupar, que ele ainda quer ocupar? Eu entendo que a felicidade, geralmente, ela está muito mais em você olhar pelo retrovisor e reconhecer aquilo que você já conquistou, aquilo que Deus já fez em sua vida, do que ainda naquilo que falta, que às vezes é aquilo que a gente ainda quer atingir. É claro que a gente tem que ter como perspectiva novas buscas, novas conquistas, mas é fundamental esse reconhecimento que eu tenho mencionado aqui desde o início. De modo que, no campo da representatividade, eu estou muito satisfeito com a CIPA. O meu mandato termina agora no final do ano e eu não pretendo ir para a reeleição. E geralmente Deus tem me dado os novos, vou chamar aqui de aquários, né? Então, eu estava no aquário da Jorima, depois me deu o aquário dos sindicatos, agora me deu o aquário da CIPA. Não tem dúvida que ele tem reservado ainda para mim um novo aquário, que ainda não está claro qual é, né? Mas o fato é que eu estou preparado. Se vier, eu estarei feliz. Se não vier, eu já estou com esses que ele me deu até aqui. Sobre um aquário político, como é que o Joseph, com o potencial de visão, de retrovisor, de análise de história e de presente, encara o atual cenário desse aquário político que hoje nos apresenta? Eu mencionei agora há pouco a questão da indicação do secretário de Indústria e Comércio. Esse é um retrato claro do momento que nós estamos vivendo no Tocantins, né? E aí eu quero expressar assim, a minha alegria e também a minha gratidão ao atual governador por ter atendido esse pleito do nosso segmento, mas por ter concedido ao nosso secretário Beto liberdade para autonomia de gestão que possibilitou a esses avanços que eu disse. Então eu estou muito entusiasmado com esse momento do Tocantins, né? Eu imagino que tudo é uma questão, existe uma ordem natural das coisas, né? Às vezes um acidente que acontece hoje, na verdade, é um degrau para um grande avanço que a gente vai ter depois, né? Tudo é assim, tudo obedece a essa ordem natural das coisas que no primeiro momento nós às vezes não enxergamos a razão de tal coisa acontecer
e anos depois a gente entende que aquilo apenas foi um degrau para que nós atingíssemos um determinado ponto, como eu mencionei. Então, eu estou muito otimista com o atual cenário, com o atual governador. Eu sinto que a gente está tendo um ser humano que é como se fosse um de nós que estivesse lá, né? Tem um nível de simplicidade, um nível de preparação ao longo de 30 anos de caminhada política, e a gente tem visto, né, que isso tem se refletido em ações que vão aos anseios de interesse de todos os segmentos da nossa comunidade. Essa é a visão que eu tenho em termos de Estado do Tocantins. Você está falando assim que o governador deu liberdade para vocês atuarem na pasta, né? Sabemos que o Tocantins tem várias outras pastas, né? E o Tocantins está imerso aí há mais de 15 anos em uma crise política, uma estabilidade política, em que a oposição ela não trabalha pauta, trabalha crítica, né? E aí a minha pergunta é uma pergunta bem simples, né? Sim. Na sua opinião de Joseph, uma pessoa que sempre procura, na sua fala, está falando, sempre procura retribuir, procura contribuir, que vê as coisas de forma positiva. Então, na opinião do Joseph, o que a classe política precisa fazer para que a gente saia dessa instabilidade política? Eu creio que o grande passo foi dado agora, né? Esse governo que está é fruto de houve ali uma ruptura, mas logo veio essa tranquilidade, esse período de serenidade que a gente está tendo. E percebe-se claramente a preocupação do atual governador em fazer uma gestão do jeito certo, né? Até essa frase ele usa muito, fazer do jeito certo, exatamente em função desses traumas que tivemos. Então não há, eu acho que nenhum dos nossos representantes, todos são imbuídos de boa vontade, de bons propósitos, e em função disso que aconteceu ao longo dos últimos anos, que você bem mencionou, talvez por tudo isso, todos nós, todos os políticos, né, e o nosso governador de modo muito especial, está imbuído, está comprometido de oferecer ao Estado do Tocantins uma nova página, eu não tenho dúvida disso. Falando em nova página, eleições de 2022, como você enxerga, por conhecer bastante o Estado, essa disputa que está tendo, Dimas e todos os outros, Vanderlei, todas as outras opções em termos de governo, e depois eu queria ver o que o senhor enxerga em termos de opções para Senado. O que me deixa feliz é o ambiente de paz que a gente está vivenciando. Você citou alguns nomes aí que estão pleiteando, né, disputar o cargo máximo aí na próxima eleição, mas se percebe até aqui uma caminhada muito respeitosa, né, muito propositiva. Então eu vejo com entusiasmo, né, eu vejo de forma muito positiva esse momento que nós estamos atravessando. Todos esses me parecem muito conscientes dessa responsabilidade que nós temos de cuidar bem do nosso Estado, de fazer escrever efetivamente uma nova história. Isso me deixa muito feliz. São nomes, todos eles, né, bem comprometidos. E no caso específico do atual governador, né, que já anunciou que vai para a reeleição, verifica-se que na prática ele já tem comprovado, né, esse compromisso de dar ao Tocantins um novo rumo, um novo ar, uma nova página, como já mencionado. Quais seriam as principais propostas que o senhor enxerga que para o empresário seria vital que acontecesse hoje para o mercado? Não só infraestrutura de deslocamento, que a gente sabe de estrada e tudo mais, mas para o empresário, de propósito, o que seria interessante e vital para o governo estar trabalhando? É comum nas rodas empresariais a gente dizer que quando o governo não atrapalha, ele já está ajudando, né? Então, o que a gente precisa do governo é que ele não atrapalhe realmente, é que ele não crie leis que engessem, não crie impostos que estrangulem, né? É que ele crie um ambiente favorável, um ambiente propício para que quem empreenda possa empreender em paz, possa empreender com tranquilidade, para que ele não tenha ameaças, para que ele possa ficar tranquilo. E a gente tem percebido que no atual governo a gente tem tido exatamente esse ambiente que a gente tanto buscava. Um outro aspecto positivo é a abertura para o diálogo. O empresário precisa ser ouvido nas suas demandas. E
E é bom esclarecer que quando a gente fala em empresário, nós estamos falando de pais e mães de famílias que geram emprego. Então, cada CNPJ que se abre são novas oportunidades para acolher pais e mães de família que precisam do trabalho. Então, quando você tem essa abertura para o empresário, essa abertura de diálogo, essa abertura de estímulo, você está estimulando a geração de emprego, a construção de dignidade através do trabalho. É direto e reto, como gosta de dizer meu amigo Roberto, né? Qual grupo você acha que está mais preparado para governar o Estado? Nós temos 2 grupos definidos, assim, tem outro grupo, mas outro grupo a gente que entende um pouco de eleição, de política, não tem condição de chegar na reta final. Hoje a eleição está polarizada entre o grupo do Dimas e o grupo do Vanderlei. Então, nesses 2 grupos que já mostraram que sabem governar, tanto o Dimas como o prefeito de Araguaína, quanto o Vanderlei nesses 5 meses de governo. Então, já foram testados. Desses 2 grupos, qual você acha que está mais preparado para governar o Estado a partir do ano que vem? A gestão, ela é um tema macro, né? Você precisa, além de fazer a gestão propriamente dita, cuidar dos jardins, cuidar das estradas, cuidar da infraestrutura, você precisa cuidar de pessoas, você precisa entender de gente, você precisa ser próximo, você precisa de simplicidade. E pelo que vem demonstrando nos últimos meses, o governador Vanderlei Barbosa demonstra que tem todos esses ingredientes, né, que o tornam credenciado para continuar fazendo uma gestão que atende a todos os anseios da comunidade, com infraestrutura, com grandes obras, mas com esse sentimento de cuidar das pessoas, de ouvi-las, de estar próximo delas. A trajetória dele, a essência dele, demonstra e comprova isso. E de que forma o Jô sempre pretende contribuir nessa caminhada? Como candidato, como soldado? Veja, eu tive, né, eu devo dizer público, eu tive um chamado, né, para possivelmente disputar uma cadeira de deputado federal na próxima eleição, e estou encarando isso com muita honra, né, e com uma possibilidade que eu possa ter de contribuir. Não somente, tem que ser eleito, né, não é somente pensando nisso, o processo em si já é uma contribuição. É você pegar alguém que representa o segmento empresarial e possibilitar que ele possa ser uma voz, E como tenho feito desde quando eu era menino, já expliquei aqui, em tudo que fiz, eu sempre me dedico com plenitude de alma e de coração. E é dessa forma que irei também para essa nova missão. Para fechar, né, você sempre frisou que todos os espaços que você esteve e ocupou, você fez a diferença. Então, você olha para a câmera ali e fala para quem está te ouvindo, qual a diferença o Jô vai fazer como deputado federal? O deputado federal, eu vou repetir aquilo que eu disse no início do Ferreira Goulart, isso me norteia. O canto não pode ser uma traição à vida e só é justo cantar quando o nosso canto arrasta consigo as coisas e as pessoas que não têm voz. O comunicador, o jornalista, ele é isso, um porta-voz. Ele é uma janela pela qual se escoam os anseios de um povo. E o parlamentar, ele é também essencialmente isso. Então o Joseph, ele vai ouvir as pessoas, ele vai compreender para que ele possa ser verdadeiramente e legitimamente o legítimo representante, o verdadeiro representante dessa comunidade. Joseph, muito obrigado por você ter participado do nosso podcast Momento Político, né? Estamos aqui começando o nosso podcast, esse é o 3º episódio. Prazer recebê-lo aqui, uma pessoa assim, com o seu caráter, uma pessoa com a sua história, que infelizmente nosso tempo é pequeno para ouvir toda a história, mas vamos ter tempo de ouvi-lo de outras formas, mais no decorrer da caminhada. Então, aqui nesse momento do agradecimento por você estar aqui. Deixa aberto o canal, tanto do Momento Político como as pautas das nossas empresas que a gente trabalha, e agradecer a sua presença e rever essa pessoa que tanto nos alegra. Bacana, eu quero agradecer com muito carinho a vocês dois, né, por terem me recebido aqui dessa forma tão generosa, e quero também, né, aí como empreendedor, como presidente da CIPA, desejar todo o sucesso do mundo a esse empreendimento. Vocês se lançam a esse desafio de um novo negócio, de um novo propósito, que é o propósito de servir com esse instrumento de comunicação.
Então eu rogo a Deus que possa abençoar e prosperar esse empreendimento, que ele possa ser verdadeiramente um instrumento de contribuição e transformação.